Mas, Guilherme, o que tu gosta de fazer nesses fins de semana que não tem nada pra fazer? Eu gosto de assistir o anime e falar Datebayo. Vai, Vieta, eu escolho você. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Certo, jovem, antes da gente adentrar ao podcast em si, ao episódio, aqui vai os recadinhos, certo? Assine nosso feed de notícias, porque através do agregador de conteúdo, que é o feed, você já vai poder receber as notificações de episódios novos assim que eles forem lançados. Então é o feeds.feedburner.com/ucraniacast, certo? Se você é usuário de Android, é só procurar podcast lá na Google Store, você já pode estar baixando qualquer tipo de agregador de podcast e procurar o nosso lá nos agregadores. Se você é usuário de iOS, né, você tem aí um iPhone, você pode então assinar o nosso podcast pelo iTunes ou pelo próprio aplicativo Podcast, que é nativo do iOS. Procura lá que também é bem fácil de achar. Quer mandar uma sugestão aqui pra gente, né, pro podcast do episódio de hoje ou para outros episódios? É ucraniacast@gmail.com. Pode mandar um e-mail com qualquer sugestão, crítica, com algum assunto que você queira comentar, pode conversar com a gente. Curte ali a nossa página do Facebook, certo? O Facebook está restringindo um pouco o alcance das postagens, então segue também no Instagram, que no Instagram a gente posta bastante coisa, tem resenha de quadrinhos, tem resenha de tudo quanto é coisa, vai ter mais resenhas no futuro, e a gente sempre posta um pouco aí do conteúdo do UcraniaCast com uma antecedência antes dos episódios saírem, a gente posta uma foto, dá umas dicas aí do assunto do próximo episódio e tudo mais. Segue também no Twitter e no Google+, no Google+. Tudo bem? Caso você não queira ouvir aí pelo agregador de podcast, queira ouvir por outro lugar, assine o nosso canal no YouTube, só procurar também por UcraniaCast, e todos esses links estão lá no ucraniacast.wordpress.com, que é o nosso site oficial. Ainda não temos domínio próprio, mas em breve aí, só Deus sabe. Queria também agradecer nesse episódio a Emily Matias, que ajudou aí a gente com a pauta, certo? Ela não pôde participar, mas deu uma grande força aí, selecionando aí alguns elementos pra gente conversar aqui no nosso episódio, tá? Esse episódio, então, ele vai fazer parte da campanha O Podcast é Delas, hashtag O Podcast é Delas, certo? Por que essa campanha? Eu vou deixar o link da descrição aqui da campanha, certo? Vou colocar o áudio aqui da campanha também para vocês ouvirem, e ele vai explicar um pouquinho melhor, mas basicamente democratizar um pouco a podosfera, né, os podcasts, para que as mulheres se sintam mais confortáveis em participar e criar seu próprio conteúdo também, certo? Então é isso aí. Um abraço, pessoal. Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e que cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição, e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que têm muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, opodcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é dela. Esse meu jeito de viver. Quem fala é Guilherme Silva, o historiador de quadrinhos, e hoje temos uma convidada. Quem é? Se apresenta aí pro pessoal.
Então, eu vou me apresentar como Mai porque o nome é muito comprido. Mai-chan, né? Mai-chan. Mai-chan, meu. Eu vou deixar quieto, Guilherme. Vou deixar quieto, porque eu não posso dar um peteleco pessoalmente. Eu, na verdade, comecei a ver anime, ler mangá e tal, lá por 2009, por influência de uma amiga minha do ensino médio. Vocês vê, sabe, no ensino médio a maioria da galera que vai, vamos pras festas, bora, party. E eu comecei a ler Vampire Night e comecei a ter crush em nome de desenho animado, então foi o início da minha derrocada. Enfim. Sim. E aí, ali por 2011, não lembro, acho que 2012, eu comecei a me aventurar pelo cosplay. Meu primeiro cosplay, primeiro foi uma tentativa de fazer a Terikure Bayashi de Geek Daisy, que aliás é um shoujo fantástico. Mas eu considero meu primeiro cosplay a Akane Tsunemori de Psycho Pass, que aliás é um anime fantástico que a gente provavelmente vai citar hoje. Olha, tem várias, todas as listas que a gente viu, né? Tinha Psycho Pass. Eu nunca assisti, viu? Falha minha. Vejo você falando o tempo inteiro. Principalmente porque eu sei que tu gosta de distopia. Olha, é uma distopia? Ai, é uma distopia, Tem gente que faz muita relação com Minority Report, pela questão de... Exatamente, pela questão futurista e tal. Nossa. E por tu prevenires o crime ao prender o possível criminoso, antes que ele cometa o crime. Nossa, eu adoro Minority Report, eu tenho muita falta de uma continuação. E aí tem a arte da Akira Amano, ou do Akira Amano, que eu não sei se... Acho que é a Akira Amano mesmo. Que é o mangaka de Katekyo Hitman Reborn. Então muita gente vai achar familiar o traço. E tem toda uma questão de personagens femininas do caralho. Legal. Não, então tá, calma. A gente vai mencionar então depois. Vou colocar na minha listinha pra assistir, vou dar prioridade. Mas por enquanto, calma lá. E tá, então conta que mais e como é que o mangá faz parte da sua vida, sua formação, viu? Como é que ele entra na sua pesquisa? Eu continuei lendo mangá ao longo da minha vida acadêmica também, e aí eu conheci uma outra galera que curtia também, e à medida que eu fui avançando, tanto que eu fui amadurecendo e tal, e conhecendo mais sobre essa parte teórica da academia, da academia de universidade, tu começa a perceber certas tendências mesmo, e isso é uma chance, aliás, de algo que a gente comentou em off também, né, Gui? De colocar uma vida nova dentro da academia. Então, então atualmente, os meus animes preferidos são os que tem o Mamoru Miyano dublando. Isso é... Ou os que tem algum tipo de... Isso eu lembro, isso é um clássico, isso, né? Clássico, e que tem... ou que tem algum tipo de referência, ou histórica, ou literária. Atualmente, o meu foco é Mamoru Miyano. Trabalho Bungo Stray Dogs Mamoru Miyano, que tem personagens que Mamoru Miyano são baseados em escritores japoneses, enfim, depois eles colocam autores americanos, enfim, tem uma série de referências literárias que se eu fosse sentar pra falar sobre Bungo Stray Dogs, a gente teria uma novela da Globo e não um podcast. A gente marca então um próximo episódio pra você falar toda a sua pesquisa e toda a sua relação com a obra, viu? Vai ter um episódio sobre isso. Eu apoio. Fechou. Olha, tá prometido. Enfim, é basicamente isso. Então, atualmente eu curto ver o que tem uma arte que eu gosto, que tem um elenco de dubladores que eu curta, ou que tem algum tipo de referência literária e ou histórica. Muito bom. É isso aí. Então aí, já complementando então, né, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com mangás. Na verdade, eu também tenho contato com mangás e animes desde muito tempo no ensino médio, mas aí acho que o primeiro mangá que eu li igual um maluco desgraçado foi Naruto, que eu li, sei lá, 600 capítulos em uma semana, porque eu fiquei doido. Eu fiquei uma semana sem internet também, aí eu aproveitei pra ler, mas foi um mangá que mais... Prioridade. Eu li, nossa, essa semana eu li, sei lá, uns 5 livros... E li 600 capítulos de Naruto. Eu tava na praia, em vez de ir pra praia, não. Fiquei lendo mangá e lendo livro. Praia? Que praia? O que é praia? É de comer? Foi uma semana bastante produtiva. Praia é aquilo que tem nos animes no arco de verão. Por favor. Mas aí, esse foi bastante meu contato. E meu contato mais próximo foi aí durante meu TCC que eu fiz, né? Baseado em mangás. Aí trabalhei com
com a questão mística, religiosa, e aí cultural, e bom, várias coisas. Não cabe explicar muito o tema do meu TCC, porque senão eu vou ficar tomando muito tempo. Ainda não, um dia terá. Mas, e aí, foi aí que eu descobri que, né, dentro da faculdade de História, que os quadrinhos e mangás poderiam ser tratados de outra maneira que não, né, como objetos de diversão de jovens fedidos, né? Exatamente. Né? E é uma coisa que eu falei uma vez pra um amigo meu que estuda essa parte de computação e tal, e eu tava falando do meu TCC, do meu projeto de mestrado, e ele falou, putz, parece tão bacana. Eu falei, cara, dentro da área de humanas, desde que você consiga uma base teórica condizente, você pode falar sobre qualquer coisa. É porque justamente, né, você tá trabalhando com a humanidade, né, as humanidades. Então você tem um mundo inteiro assim à sua frente de opção. Exatamente, o problema é justamente você conseguir focar num ponto só. Não. A minha primeira opção de TCC era falar sobre Naruto. Aí depois eu pensei, Naruto tem 70 e tantos volumes, sei lá quantos volumes, acho que não vai dar. Acho que o corpus ia ficar ligeiramente extenso. Aí eu troquei de coleção de mangá. E eu trabalhei com Mushishi, que inclusive tá em algumas listas de animes e mangás que não sexualizam ou hipersexualizam as mulheres, viu? Então... Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. A palavra hiper aí, quer dizer, o complemento hiper é o que define basicamente o que a gente vai falar hoje, que é a sexualização exagerada. Exatamente, né? Sexualizar não é um problema desde que você tenha o tato para fazer isso de uma maneira contextualizada. Que as pessoas... A palavra-chave de hoje é bom senso. Nossa, fica aí, eu vou colocar no post, bom senso. Mas então, aí basicamente é isso aí. E hoje, então, a nossa intenção aqui é falar um pouco sobre mangás que nós gostamos, mas que tratam dessa temática de hipersexualização, né? Que, na verdade, não o fazem, né? A gente vai conversar um pouco, né, sobre o que a gente tem de como hipersexualizar, quais pontos são negativos aí no que envolve tudo isso. E, claro, a gente vai falar de bastante anime e mangá. Segura, então, o episódio está quase começando. この想いを消してしまうにはまだ人生長いでしょうやり残してることをやり直してみたいから Devido à campanha do mês de março aí sobre o podcast, né? Podcast é delas, essa campanha, da gente democratizar um pouco mais a mídia podcast, né, a podosfera, e atrair e deixar um ambiente mais confortável para o público feminino produzir conteúdo ou pelo menos participar aqui das conversas. Então, devido a essa campanha, a gente resolveu tratar sobre um assunto bastante delicado, né, que é a hipersexualização de personagens femininos, né, dentro do mundo dos animes e mangás, né. Então a gente vai tentar fazer uma seleção aqui bastante pessoal, né, bastante de acordo com as nossas experiências, sobre quais personagens nós consideramos representações positivas, né, em diversos aspectos, né, em relação ao público feminino, né? Basicamente isso aí, né, Mai? O que você acha? É isso aí. Não, é isso mesmo. E o bacana é que tu vês que é possível tu criares um personagem multidimensional, que não se baseia numa só característica, enfim. Exato. E que não precisa de peitos enormes pra aparecer. Exato, né? Não, exatamente, né? Pensar como as personagens femininas podem ser tão, né, multidimensionais quanto os personagens masculinos geralmente são, né? Que esse é um grande problema dos animes, é que eles, né, colocam os personagens femininos com papéis muito específicos, geralmente, e papéis que são degradantes, geralmente, né? Esse é o grande problema. Sim. Que esse é o ponto, né? Que tu tens uma série de... É o que a gente chama de memória discursiva. Comecei. Olha já. Olha aí, carteirada aí, ó. É o que você chama de memória discursiva, de que determinados papéis, determinadas ações são consideradas femininas e, portanto, degradantes. E outras são consideradas masculinas, de um imaginário masculino, uma imagem masculina, e que... representam força, enfim, características positivas, né? E aí, justamente, quando tu colocas um personagem masculino fazendo esses papéis, entre aspas, femininos, tu já pensa, putz, isso aí não é homem de verdade. E é basicamente o oposto quando tu coloca uma mulher num papel que seria masculino, tu estranha. Tu acha estranho. Enfim, mas uma das coisas que
tu falaste agora e que eu acho importante comentar é que a gente pode fazer essa análise de acordo com o público-alvo. Por exemplo, se tu pegares assim, eu tava vendo esses dias até mesmo Fate Stay Night. Fate Stay Night tem uma das personagens principais, que é basicamente uma protagonista dentro do contexto do anime, que é a Artúria, que na teoria é o rei Arthur, enfim, das lendas, e com toda a parte do heroísmo, do cavaleirismo e do código de cavaleiro, enfim. Só que, sei lá, 70% da história do desenho, ela tá amarrada numa posição de extrema vulnerabilidade, não só física, não só no sentido de, ok, eles estão prestes a me matar ou me usar como sacrifício, enfim. Mas a posição dela física mesmo, ela tá toda inclinada pra frente, com o quadril pra cima, enfim, numa posição que não precisava, sabe? Não, sim. Esse é o ponto, tem coisa que não precisa. Nossa, tu falou agora as posições, né, que as mulheres são colocadas nas ilustrações, ou concept art, ou no próprio enredo. Eu jogo também. A gente tava conversando antes de gravar, né, sobre joguinhos de celular. E eu jogo Ragnarok Idol, né? Que é o joguinho do Ragnarok. E cara, ao mesmo tempo que os personagens femininos dentro do joguinho ali, elas são infantis, elas também elas têm feições super sexualizadas também, sabe? Tipo, exatamente. E aí é um troço muito constrangedor, assim, porque quem olha, né, você olha e fala, meu Deus, mas é infantilizado, mas ao mesmo tempo é super erotizado também. Aí... sabe aquelas brincadeiras de montar corpinho? Você pega o corpo de uma guria de 5 anos e coloca no corpo de uma mulher depois de umas 7 cirurgias plásticas, tá ligado? Sim. Só que o ponto é que, cara, se tu quer desenhar um personagem peitudo, vai na fé. O problema é que não precisa ser só isso. Mas esse ponto que tu tocou da sexualização de personagens que são aparentemente infantis, tipo, no sentido físico mesmo, é um negócio mais complicado ainda, né? Nossa, sim. Então, a ideia de eu querer gravar esse episódio foi justamente porque há um tempo atrás eu tinha compartilhado uma notícia da Exame, né, Exame do Grupo Abril, que falava que a ONU queria intervir, né, um pouco mais na questão editorial do Japão sobre quadrinhos, sobre mangás, né? E tentar controlar o caráter sexual que envolvia personagens menores de idade, né? Conteúdos que são de pedofilia, né? E aí eu tava falando, caraca, mano, isso é um traço cultural tão arraigado que precisa de uma intervenção externa. Eu falei, caraca. Sim. E aí tem toda uma questão de público-alvo de novo, né? Sim. Uma coisa, eu tava lendo fórum, enfim, e uma coisa bastante presente e que é o argumento de boa parte da galera, não pra justificar, mas pra dizer que, poxa, é compreensível, é que sexo vende. Então, enquanto sair da Kimakura, por exemplo, de personagens em posições de vulnerabilidade sexual, vai ter gente fazendo quadrinho. Mas, de novo, é uma coisa de que, ok, você quer fazer um doujinshi de personagem X, beleza. Só que a partir do momento em que tu atinge um público muito grande e que a tua obra, enfim, teu desenho animado, teu quadrinho, teu anime tá ajudando a influenciar de certa forma a forma como tu vês um determinado tipo de personagem, aí você tem que parar e pensar. Poxa. Exato. Você tem que ter um pouco dessa consciência, né, que você é um influenciador. Exatamente. Né? A gente tem esse debate muito presente agora nos digital influencers, né? Se os youtubers, eles têm a obrigação ou só de expressarem a opinião deles, que eles são pessoas comuns, às vezes eles só querem fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo eles têm não obrigação, mas eles têm têm muito poder nas mãos, assim. Cara, é um negócio que a gente tava conversando, que volta e meia volta a ser assunto de conversa, e eu vou te contar que é entre os círculos mais diversos, que é o clássico bom senso. Né? Cara, exatamente. tem coisa que dá pra você falar.
tem coisa que cabe você falar, tem coisa que você precisa dizer, ó, esse tipo de assunto eu não indico pra determinado tipo de pessoa. Ó, essa aqui é a minha opinião e eu vou expressá-la porque eu acredito que seja importante agora ou que seja relevante de certa forma. Tem coisas que tu podes publicar o quanto tu quiser e tem coisas que é melhor tu deixares dentro do teu âmbito pessoal, enfim. Porque pode, sem querer, influenciar ou... Enfim, claro que a gente entra no mérito de, se eu jogar joguinho de arma eu vou querer sair por aí atirando, mas claro que não é bem assim. Mas a gente tem que ter noção de que tem coisa que a gente fala que vai causar um efeito borboleta. E que nem todos estão preparados para receber a tua fala do jeito que você quer que ela seja recebida, né? Você tem, acho que você tem que tomar esse cuidado. Eu não lembro qual foi o escritor que disse que a partir do momento em que você bota as coisas no papel e larga, aquilo ali não é mais seu. Sabe, mas isso aí é um debate bastante constante com arte e discurso de um modo geral, né? Sim. Então, não é o fato de anime e mangá serem atualmente um tipo de mídia informal que faz com que eles não precisem, faz com que não seja preciso tu teres esse tipo de bom senso, esse tipo de consciência de que, esse mangá é voltado para um público adulto, que sabe que não são todas as mulheres que têm os peitos desse tamanho, que não é só chegar numa menina e dizer, oi, eu quero te comer, que ela vai se jogar nos seus braços. Sim. Sabe? Do mesmo jeito que eu tenho plena consciência de que não é todo cara marombado que vai ser igual o Iskandar de Feiticeiro, sabe? Tipo, brother. Sim, não, tu tocou num ponto interessante também, né? Porque acho que a gente cabe a gente aqui dar uma separada nos contextos. Quando a gente fala de cultura pop ocidental, a cultura pop ela não tem muito, ela não é muito sectária em relação à idade, né? Ela abarca um público mais geral. Já no Japão, né? O material de cultura ali, né, esse anime, mangá, ele tem várias seções, né, então ele tem anime, tem mangá para um público mais jovem, tem anime e mangá para um público mais velho, ele é um pouco melhor definido, né, então acho que o cuidado ele se torna ainda mais importante. Tem toda uma questão de nicho mesmo, apesar de que, claro, nada te impede de assistir um desenho que a princípio tem como público-alvo as meninas de 7 anos, por exemplo, que aí tem toda aquela coisa de Magical Girl, enfim. É que eu dou aula para crianças japonesas, então eu tenho alunos que têm mochila do Thomas, do desenho animado Thomas, que aliás me dava um meio desgraçado. Eu tenho alunos que já foram com camiseta do Yokai Watch, que eu já parei pra ver com o meu primo, que é interessante. É interessante por quê? Por quê? Porque ele adapta a questão do ser sobrenatural japonês para um contexto que a criança vai entender, sabe? Tem um yokai que te faz querer fazer xixi. Caraca, que doideira. A todo tempo. Enfim. Eu falei que ela era a nossa representante dos otakus, ó. Esse tipo de coisa aí eu não conheço nada, cara. Tu tá trazendo de novo, cara. Tem inclusive agora um tipo de Transformers, que bom, a gente sabe que dentro do... Pera que fica melhor. Dentro do contexto de animação japonesa, é muito comum o esquema de robô gigante. Claro. Robô gigante. Década de 80 explodiu esse gênero. 70, 80? Não sei, eu não tava lá pra ver, Guilherme, não sou velha que nem você. Ai, meu Deus, velho. Então, e aí eu descobri por meio de um dos meus alunos de 4 anos que existe um anime chamado... eu vou, inclusive, pesquisar o nome, porque ele tem um nome completo. Meu Deus. E aí esse menino chegou pra mim e falou: Sensei, eu vou cantar pra você a música do Shinkalion. Ele cantou pra mim a abertura inteira. O nome do desenho anotem se vocês quiserem, porque é uma espécie de Transformers. Eu vou colocar na descrição. Eu vou colocar na descrição do post um linkzinho pra vocês assistirem, viu? Então o Guilherme vai cuidar disso aí, porque eu não manjo, ele é que é hacker. O nome do desenho é o seguinte: Shinkansen Henke Robo Shinkalion. Meu Deus. E como que é esse desenho aí? Que é um Transformers do Japão aí, na loucura. É tipo um... Como é o nome do um Tokusatsu. Só que desenho animado, tipo, sabe, super-herói, enfim. E aí tem os trens bala,
que viram robôs gigantes pra proteger o planeta Terra. Meu Deus, isso é muito Japão, assim, é muito uma adaptação ao Japão mesmo, né, cara? Então, e aí tem o personagem humano, que é o protagonista, pra ter aquela coisa da identificação, né? Sim. Tanto que eu dei um origami de tsuru pra esse meu aluno e eu perguntei pra ele, que nome você quer dar? Ele falou, Hayato. Que nome interessante, né? Tipo, sei lá, Hayato. Eu fui descobrir que Hayato é o nome do protagonista do desenho. Ah, que legal. Enfim, esse é basicamente isso, né? Você tem uma série de gêneros, uma série de categorias que, na teoria, tem um público-alvo definido. E muitas vezes dá pra você analisar o tipo de personagem que aparece, enfim, o papel que esse personagem cumpre dentro do contexto, dentro do enredo, de acordo com o público-alvo. E um exemplo que eu tenho visto muito, mesmo que eu não faça parte desse fandom especificamente, que é o de Naruto, que é o de Boruto, que tem a filha do Sasuke com a Sakura, e que nas artes originais ela tinha uma série de posicionamentos, a parte de pose física mesmo, nas capas e tal, beleza, uma guria de 12 anos. E quando mudaram, de repente ela tava lá com um quadril empinado, de salto alto e de saia curta, enfim, com coisas que remetem a itens que, dentro dessa memória discursiva que a gente tem, remetem à sexualização, à sexualidade, enfim. A coisa não sei, fugiu uma palavra, enfim, mas essa coisa do sexual mesmo, que a gente tem sim. Você mencionou isso, eu parei de assistir Naruto um pouco antes do final, então eu nem cheguei a assistir o Boruto. Mas eu vi muitas fanpages fazendo comparações entre desenhistas, né? E que eu vi sobre essa comparação de desenhistas aí, de representação do personagem. O pessoal colocou lado a lado, né, pra ver as mudanças que foram feitas ali na questão da ilustração. E assim, era meio absurdo, assim, né, Sim, não é um negócio que, passou um período de tempo e aí a personagem começou a se vestir de tal jeito. Não foi. Não, porra. Simplesmente, a gente precisa botar roupa curta numa menina de 12 anos porque não tá chamando atenção. Sei lá, não sei. Enfim, mas é algo que eu achei interessante, que boa parte do fandom, tipo, uma galera que eu sei que acompanha mesmo e tal, realmente percebeu que não tava legal. Houveram muitas críticas. Sim. E isso é bacana da gente a perceber mesmo que é um movimento que tem, que não é assim, é só desenho, isso aí não influencia, porque, cara, é um dos mangás mais lidos, não só dentro do Japão, mas, cara, mesmo quem não tem um conhecimento, mesmo quem não conhece, assim, ou que não curte esse tipo de coisa, tipo anime, mangá, você fala Naruto, porra, Naruto. Sim, né? Naruto. Né? Às vezes o cara nem chama outra pessoa de otaku, chama de Naruto. Olha ali, tá ali o Naruto. Que tipo de Naruto é esse? Mas assim, o Naruto, é importante a gente colocar, ter um olhar mais cuidadoso em relação ao Naruto, que ele, a obra incompleto, né? Porque justamente é algo que tem um alcance absurdo e, querendo ou não, abriu várias portas para os animes aqui no Ocidente, né? Ele ajudou a abrir portas. Também. Assim como vários outros famosos, assim, né? Mas é um grande ícone desse movimento. Aqui no Brasil, principalmente, Naruto é muito visto por criança mesmo, gurizada, sabe? Gurizada. Não, e o curioso é que o Boruto, o anime, ele tem a intenção de ser para um público mais infantil ainda, se eu não me engano. E aí é muito mais bizarro que tenha, né, que tenha que ter esse tipo de crítica à obra por causa disso. Que alguém tenha que virar e falar, olha... Você tá dizendo pra crianças, porra. Infelizmente não está tão bom. Infelizmente tá uma merda, né? Sim. Exatamente. Mas enfim, aí tem essa questão de nicho, né? Você pega geralmente animes voltadas para o público masculino mais jovem, que é o que a gente chama de shounen, e olha, chutando baixo, porque eu não conheço tanto sobre, mas chutando baixo, sei lá, 80% do desenho vai ter panty shot, vai ter a calcinha da mina aparecendo. Não tem um gênero específico que
Que Tem, essa é a característica principal? Tem dois, tem o ecchi e o hentai. Qual é a diferença dos dois? Infelizmente não pesquisei. Vou ficar devendo essa informação. Se eu não me engano, eu também não sei com precisão, mas o ecchi, ele é mais sensual, entre mil aspas, né? E o hentai é mais explícito. Acho que seria só essa a diferença. Sim. Porque, por exemplo, High School of the Dead, já viu esse anime? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não vi porque feitos pulando. Então, ele é um clássico age, porque ele não tem nada sexual. Ele não tem um ato sexual. Isso, mas ele faz insinuações o tempo inteiro e mostra partes íntimas, mas roupas íntimas das meninas o tempo inteiro. Sim, e não no sentido de, poxa, bateu um vento e subiu a minha saia. Mas em situações em que, teoricamente, não eram pra aparecer ali, né? Não, às vezes até tem um vento, mas é um vento numa sala fechada, onde todas as portas estão fechadas e não tem corrente de ar. Como isso aconteceu? Aí aparece, tipo, making off, tem o cara ali com um ventilador, tá ligado? Debaixo da saia da minha. Porra. Secador. Mas então, esse é um negócio, assim, que é totalmente desnecessário. A gente vê que é o tipo de fanservice que é negativo, que é ruim. Né? Quando a gente fala fanservice, tem um fanservice legal, que é, sei lá, mostrar o escudo do Capitão América ali quebrado. E o outro fanservice que é você agradar um bando de jovens punheteiros que não tem nem noção da construção feminina ali de personagem. Esse é o ponto. A partir do momento que tu consegue diferenciar, que era o que a gente tava falando antes, né? A partir do momento que tu consegue ter a consciência de que, ok, não é porque a mina tá de saia dentro de uma sala fechada, sem corrente de ar, que a saia dela vai magicamente levantar pra eu ver a calcinha dela. Sabe? E esse é o ponto. Você tem que ter o bom senso de entender que, ok, dentro do contexto de animes ecchi, isso acontece. É totalmente positivo? Não sei. Mas, dentro daquele contexto, isso é comum. Dentro daquele contexto. A partir do momento que você pega essa trope de anime ecchi e aplica pra todas as personagens femininas dentro de outros desenhos que não fazem parte desse contexto, aí a coisa complica ainda mais. Com certeza. Então, a gente tava falando de Fullmetal Alchemist, né? E na verdade, eu acredito que eu só fiquei pronta pra ver Fullmetal agora. Era a melhor eu pra ver Fullmetal. Então, eu estou feliz de ter esperado até agora. Mas uma coisa que eu achei fantástica, de modo extremamente positivo, é que a Winry, que é uma das personagens femininas que aparecem com mais destaque dentro do enredo. Enfim, eu vi só o Brotherhood por enquanto, mas eu passei todos os episódios. Ela só anda de saia. Sei lá, acho que 70% do desenho ela tá de saia. Eu fiquei esperando por um pente shot que não veio. Quando terminou e não teve pente shot, eu fiquei em lágrimas. Eu fiquei, gente, é uma mina jovem, que é representada como bonita, que é representada como interesse romântico do protagonista, e que não teve panty shot. E as cenas que aparecem dela com o top por baixo do macacão, em momento algum focaram nos peitos dela, tipo, olha, peitos. Por que ela tá aparecendo de top? Porque é mais confortável pra ela trabalhar, porque ela trabalha numa sala fechada que não tem corrente de ar. É contextualizado, então, né? Exatamente. Então faz todo sentido que ela esteja com menos roupa naquele contexto. Sim. Sabe? Enfim, tem vários outros pontos positivos que eu acredito que mesmo em relação aos personagens masculinos de Fullmetal, e o único ponto que eu fiquei meio assim é o fato da luxúria ser representada como uma mulher voluptuosa. Que aí tu evoca realmente a questão da voluptuosidade, da sensualidade como sendo intrínseca da mulher que tem peitão, não sei o quê. Mas mesmo assim, o foco que é dado as características corporais dela são totalmente contextualizadas porque ela representa esse tipo de sensação, ela representa esse tipo de sentimento. Sim, e não sei tu, eu já vi faz muito tempo Fullmetal, mas eu lembro muito mais dela como alguém vilanesca do que como alguém sensual. Exatamente, isso é outra coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravação também, que não tem problema você ter uma mulher peituda, mesmo a General Armstrong. Sim. Enfim, não tem problema a mulher ser gostosa de modo algum, gente. Sério, tipo, a representatividade inclui a mulher gostosa, inclui a mulher com peito, inclui a mulher com bunda grande, enfim. Mas a luxúria
de Fullmetal não se resume aos peitos dela. Ela é multidimensional, como a gente mencionou, né? Exatamente. A luxúria dela vai além da luxúria sexual. É uma luxúria de paixão mesmo, de vontade de experimentar basicamente tudo. E óbvio que uma dessas inclui a parte sexual também, mas só o fato do mesmo modo como a inveja, não era só a inveja, que a ganância também, a ganância não era só uma ganância material, sabe? O ganância queria tudo, inclusive o corpo do Lin, mas o corpo do Lin é um negócio que até eu quereria também. Mas isso a gente deixa meio que de lado. Mas é uma coisa que é interessante até da questão das várias interpretações dos 7 pecados capitais, enfim, mas isso é pra outro episódio. Sim, então, ó, calma aí, Mai-chan, segura um pouco esse teu desu, vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, e aí no próximo bloco, a gente vai então pegar, a gente selecionou várias personagens que a gente considera que não são sexualizadas dessa maneira negativa que a gente mencionou, que a gente tentou construir um pouco nesse primeiro bloco. E aí a gente vai tentar destrinchar um pouco aí essa seleção toda. Mai-chan! A gente então agora que vamos... Eu não tenho idade pra ser chamada de Chan ainda. Mas vamos lá, né? Agora não, você falou aí antes, né? Você agora é sensei, né? Pô, achei legal. Mas... Abrindo um parêntese que não tem tanto a ver com o assunto, mas, cara, depois de tu estudar e de, tipo, tu pensar, putz, pra que eu tô estudando isso? Ver a gurizada. Tipo, não é nem a gurizada japonesa, a gurizada brasileira me chamando de sensei, cara. Mano, dá uma renovação de espírito aí, pra você que tá tentando, pra você que tá repensando a carreira de professor, cara. Olha aí, ó. Olha, eu vou te contar, é complicado. E aí a gente teve agora aqui em São Paulo o conflito entre professores e polícia na Câmara durante uma votação, e aí você pensa, putz, cara. Mas, assim, ó, se você conseguir focar, mesmo que só às vezes, nesse contexto mais particular mesmo, e eu dou aula pra criança, né, mas enfim, a criança, adolescente, adulto mesmo, de você conseguir falar com aquela pessoa e você perceber que você tá colocando um adubo naquela semente, de você perceber o crescimento, eu me emociono de verdade, porque, cara, não tem igual. Não tem igual. Isso é um recado muito bacana, porque né, eu também sou professor e a gente fez um podcast sobre docência, reclamando, tocando pau no que devia tocar, e também, né, tentando aí trazer um ar de esperança para os futuros professores ou o pessoal que já tá dando aula. Então, ouçam um podcast aí sobre docência. E... Bom, Mai, vamos lá então. Antes da gente começar, né, vamos pensar então no que a gente pode definir aqui como hipersexualizar, ou até mesmo sexualizar e hipersexualizar, né? Que tem uma diferença sutil, mas muito importante, né, entre os dois termos, né? Uma pesquisa rápida no Google. Ó. Na verdade, não tão rápida, porque tem muitos artigos e não tem o conceito. Vamos ver o que a gente acha por sexualização. Coloca conceito antes, ó. Conceito sexualizar, eu achei aqui, ó. Transitivo, direto e pronominal. Dar ou adquirir caráter ou aspecto sexual, conteúdo ou conotação sexual ou erótica. Ou seja, né, sexualizar é você embutir um conteúdo, uma conotação sexual ou erótica. Entendeu? A gente consegue colocar dessa maneira. Sim. E isso pode acontecer para qualquer tipo de personagem, inclusive existem aí traços de conversas na internet sobre o nosso amigo Kovu, que é o leão do Rei Leão 2, né? Mas isso eu não tenho nada a declarar. Assim, aí já hipersexualizar já não tem um conceito, né, num dicionário mais comum. Mas aí a gente, separando aí o prefixo hiper e sexualizar, a gente já pode ter uma ideia de que hipersexualizar é sexualizar além da conta, né? Com exagero. Exato, né? Em uma proporção desmedida, né? E aí a gente já entra então no debate, né, sobre sexualizar personagens, né, em quaisquer mídias, elas não é um problema, desde que você faça isso de uma maneira contextualizada. Porque se não fizer contextualizado,
você tá hipersexualizando. Porque você tá... Ó, aí de novo, ó. Palavra mágica é? É bom senso. Aí, ó. Exatamente, ó. Mas... Né, e o grande problema que a gente vê nos animes e mangás, né, Mai? Na verdade, é uma sexualização desmedida, descontextualizada, principalmente para agradar determinado público ou para se fazer valer, né, de uma ideia pré-construída de qual é o papel feminino quando se trata dessas questões sexuais, né? E não como forma de desconstruir ou de debate, nem como forma de paródia, inclusive, mas como uma maneira garantida de conseguir que aquele material seja vendido. Exato. Porque você sabe que tem um público cativo. Então você sabe que vai vender a torta e a direito porque vai ter gente comprando justamente porque essa ideia pré-concebida já tá enraizada mesmo, né? Uhum. Aí a gente pode então agora fazer uma seleção de alguns personagens que a gente considera, né, não necessariamente sexualizados, mas que não são hipersexualizados. Né? Exatamente. Que tem um papel positivo, que tem um papel bacana, contextualizado dentro do enredo, né? Sim, ou seja, que é um personagem multidimensional e não só baseado naquela construção, né, de sexualização, sabe? Exatamente. Então, pode começar. eu vou começar com uns personagens que eu selecionei e vou fazer o seguinte, eu falo um, você fala um e a gente vai conversando, pode ser? Beleza, eu vou anotando as minhas ideias aqui porque, né... outra coisa que eu acho interessante a gente comentar, Gui, antes de partir para a lista de personagens, é que justamente dentro dessa parte de público-alvo, você tem animes e mangás que tem personagens femininas, sim, que não são sexualizadas, mas que estão em número infinitamente menor ao número de personagens masculinos. Sim. Até que ponto isso é interessante ou influencia no contexto, talvez seja assunto para uma outra conversa, né? Uhum. Mas esse eu acredito que seja um ponto interessante. Eu tenho lido muita coisa a respeito da representação feminina de modo geral em filmes americanos mesmo, né? Por exemplo, em filmes de Hollywood e tal, que você tem personagens femininas que não tem fala, sabe? Ela aparece lá, apareceu bonita na tela, acabou. Isso aí é um tema interessante, mas pra gente tratar em um próximo episódio, que eu tenho a intenção, e mais já tá convidada, né, da gente fazer a seleção desse mesmo tipo de personagens, mas aí pra abrir mais aí o leque de opções, né, pro mercado ocidental também. Que aí eu acho que daí vai ser até um pouco mais fácil, né, a gente vai escapar desse caldeirão cultural que gira em torno dessa hipersexualização do papel feminino. Do mercado cativo, né? Isso. Que daí a gente pode falar dos mercados ocidentais, ali principalmente agora com os super-heróis, né? Com esses super-heróis de quadrinhos. A gente pode tentar aí, né, fazer esse mesmo formato de podcast para pegar essa galera. E aí uma coisa que é interessante mencionar é o teste de Bechdel. Acho que é assim que pronuncia? Eu acho que é. Que é pra verificar, mas é justamente pra verificar se o personagem feminino ele tem uma autonomia dentro da história, ou se ele tá atrelado a outros personagens masculinos e serve apenas de ferramenta de construção de personagem pros outros personagens masculinos, né? E não pra ela mesma. Sim, eu acho que daí cabia até a gente trabalhar isso aí melhor num outro momento, mas já fica aqui o spoiler. Certo? Mas aí então, vamos lá. Eu comecei aqui, a primeira personagem da minha lista é a Motoko Kusanagi, né, do Ghost in the Shell. Eu acho que é um personagem bastante... que veio à tona agora, depois do filme e tal. Aí tinha umas reclamações aí sobre o whitewash e tal, mas isso não vem ao caso. Mas ela é um personagem feminino, ela é um ciborgue, eu acho que dá pra colocar, né, nessa categoria. E ela é extremamente multidimensional, né? Eu não assisti toda a saga do Ghost in the Shell. No mangá, ela tem o papel feminino ali, ele não é tão bacana, mas nos filmes, nas animações, eu acho que foi feito em outro período, eu acho que se tomou outro caminho ali de outro caminho criativo, né? De roteiro mesmo, né? Isso, exatamente. E aí a Motoko Kusanagi eu acho um personagem muito profundo, porque... Primeiro, ela tá num contexto cyberpunk, né? A gente já mencionou a Ghost in the Shell no nosso episódio de cyberpunk. Vou deixar tudo aqui na descrição. Mas, né, o universo cyberpunk, ele é muito... Ele traz uma questão sexual também, né? Questão de drogas, questão sexual, né? Escapes da realidade, né?
Sim. E é envolto em alguns elementos. Talvez até se encaixe no contexto de distopia, né? Exato. Uma distopia tenebrosa. Mas assim, mas o interessante é que a Motoko Kusanagi, ela não cai, ela não é que ela não cai nessas questões, mas ela não é envolta totalmente nessas questões, unicamente, né? E quando acontece isso, pelo menos em alguns trechos do mangá, isso é contextualizado no período distópico, né? Por exemplo, tem uma cena do mangá que ela serve como garota de programa. Mas como ela faz isso é muito louco, porque ela faz isso por meio de realidade virtual. Né? E aí, né, ela não é físico o negócio, é realidade virtual. E aí ela tem habilidades lá de manipular a Matrix e tal, por isso ela faz dela uma fornecedora de prazer boa ali na questão. Mas, mais assim, de um sentido. Sim, mas é o interessante que isso não compõe unicamente a personalidade dela. É um jeito que ela faz pra fazer um bico. Isso, e no quadrinho seguinte ela tá indo resolver uma missão lá pra organização que ela tá atribuída, e ela vai fazer outra coisa, saca? E aí ela vai lá e mete o louco e destrói todo mundo. Mas, então eu acho que ela é um personagem interessante, que ela tem esses conceitos atribuídos a ela, porque o universo, ele é, entre aspas, acolhedor, né, com essas ideias, né, porque faz sentido, é contextualizado. Mas ao mesmo tempo ela faz outras coisas, ela tem direto, ela se autocontesta, né? Eu sou muito sozinha, eu sou humano, eu não sou. Ela fica com essa ideia, né? Porque ela é uma consciência colocada num corpo, um ciborgue, né? Num corpo cibernético. E aí esse debate é muito mais valorizado do que essa questão sexual, por exemplo, né? É um mero detalhe. Então eu acho que ela é um personagem legal por isso, assim. Você concorda? Mas você já... Eu não cheguei a ver, eu só acompanhei mais as discussões ali sobre a questão do whitewashing e tal, mas eu tava justamente pensando isso, que a partir do momento em que você dá uma série de conflitos pra personagem que fogem ao fato de... Ou talvez até, sei lá, você fala pra a personagem ser representada como sendo a gostosa, mas ela para pensar, poxa, mas por que eu... Será que eu sou só isso? Sim, sabe, será que o meu papel dentro desse contexto, não quebrando a quarta parede, mas aqui dentro daquele contexto a personagem se questione mesmo, que a personagem consiga, que ela tenha esse espaço e ela tenha voz pra questionar. Será que eu tô aqui só pra ser gostosa? Exato. Quem que eu tô desenvolvendo aqui? Eu tô desenvolvendo eu mesma? Ou eu tô desenvolvendo outra pessoa? Sim. Que ela realmente seja mais do que o corpo bonito, né? Exato, pô. Mas então, o seu personagem agora, Mai. Então, divida conosco. Eu fiz uma pequena lista, de alguns deles eu cheguei a fazer cosplay, porque são personagens que me são muito queridos. Ah, legal. E eu ia começar por Fate Zero, eu ia. E aí eu tava lendo uma lista que eu encontrei numa página e tal. Inclusive, abrindo um parênteses antes de começar com o meu personagem, sobre a questão de, beleza, não tem personagem feminino hipersexualizado, mas isso é porque não tem personagens femininos de destaque. Putz, isso é um problema. Tem alguns... Eu pensei isso depois, eu tenho algumas personagens que eu selecionei, que justamente elas não têm espaço suficiente pra serem sexualizadas, na verdade. Não dá tempo? Aí eu fico, porra... Não dá tempo. Era uma discussão que eu queria trazer também, viu? Mas desenvolve, vai. Enfim, mas isso quando a gente fala de representação feminina de modo geral, talvez caiba. Enfim, e aí eu lembrei de um anime, aliás, que eu super recomendo, que se chama Death Parade, e uma das protagonistas é a Chiyuki, que a princípio não tem nome. Aliás, esse é um pequeno spoiler, desculpa galera, o nome dela é Chiyuki, mas a princípio ela é conhecida como a mulher de cabelo preto. O enredo começa basicamente com o primeiro episódio. Na verdade, Death Parade é uma espécie de continuação de uma OVA chamado Death Billiards. E a proposta é a seguinte: você chega com mais uma pessoa num bar, você encontra o barman, que aliás é dublado pelo Tomoaki Maeno, que é... Enfim, Tomoaki Maeno. Você chega, o barman chega e fala, vocês têm que jogar um jogo pela vida de vocês. Não tem como sair daqui, vocês estão colocando a alma de vocês em jogo e vocês são obrigados a jogar.
E aí, eles, enfim, depois de uma certa coerção, eles começam um jogo e aí tem uma série de modalidades que são selecionadas aleatoriamente. E aí o casal do primeiro episódio, eles não se lembram de como eles chegaram ali, eles só se lembram de sair do elevador e dar no bar. E à medida que eles jogam um jogo de dardos, eles começam a se lembrar. E aí o twist, o plot twist é que eles na verdade já morreram. E a forma como eles reagem aos plot twists dentro do jogo vai determinar se eles vão pro céu ou pro inferno, ou se eles vão reencarnar ou vão pro vácuo. E aí a mulher de cabelo preto, como ela só chegou recentemente ali, ela não tá por dentro de como funciona. Ela fica horrorizada. O design dela, ela usa realmente uma roupa mais curta, tem algumas artes oficiais que ela tá com umas poses mais sensuais, mas isso não influencia dentro do contexto. A forma como ela lida com o Decimo, como ela lida com a questão de, ok, essas pessoas morreram e agora vão ter que, sabe, elas não sabem por que elas estão aqui. A forma como ela lida com tudo isso mais como um ser humano do que como necessariamente, como especificamente uma mulher, mas como ser humano eu acho muito, muito, muito bacana. Legal. E eu simplesmente amo essa mulher. Tem outras personagens femininas também, que são a Nona e a Queen, mas eu pessoalmente me identifico mais com a Tiyuki, e aí a gente entra em outro mérito que é o de identificação pessoal, Gui. Bacana. E no momento em que você deixa um personagem mais humano, mais multidimensional, você cria esse elo de identificação com o espectador, e é mais provável que ele vá continuar vendo o anime, enfim, lendo o mangá. Mas sim, a Tiyuki é maravilhosa e vale a pena. Pô, mas você levantou um ponto bem bacana, que é a humanização do personagem, né? Quando você coloca diversos pontos de personalidade, né, que colocam para várias direções do personagem, você auxilia as pessoas a se identificarem melhor. E no caso das meninas, né, a gente Sim. tem um papo constante. Meninas não gostam de quadrinhos, meninas não gostam de RPG, meninas não gostam de videogame. É porque muitas vezes elas não devem se sentir representadas, eu acredito, né? Eu não posso falar porque eu não sei, mas é porque justamente esses personagens, eles têm esse formato de serem quase desumanizadas, né? Porque ou são tratados de forma hipersexualizada, como a gente mencionou, ou não tem espaço suficiente para desenvolver traços de personalidade que as pessoas vão se identificar, né? Eu tava lendo um post muito interessante, aliás, que apesar de mais uma vez, eu só acompanho as coisas do backstage. Sobre League of Legends, da Miss Fortune. Você me passou esse texto. E como ela tem uma história super bacana, que envolve a questão de vingança. Claro que tem uma série de tropes, assim, uma série de, entre aspas, clichês, da parte de contação de história, mas ela tem uma série de coisas muito bacanas sendo trabalhada na backstory dela, mas a arte oficial dela só mostra em poses estranhas que de alguma forma mostram os peitos e a bunda avantajadas ao mesmo tempo. Puta merda. Que complicado isso. E aí você deixa de levar em conta. De novo, não tem problema. Você tem problema ser gostosa? Não tem. Óbvio que não. É uma forma de representatividade, mas o problema começa quando você não deixa não deixa à mostra esse outro lado da personagem. Que ela não é só a personagem gostosa pra fanservice. Ela é a mina que recriou as armas do pai dela, se não me engano, de acordo com o texto, pra sair em busca de vingança, sabe? Meu nome é Miss Fortune, você matou meu pai, prepare-se para morrer. Stop saying that! Referências. Enfim, e é bacana quando você tem também um fandom que consegue perceber esse tipo de falha, sabe? Que é uma coisa que a gente conversou antes também, né? Quando você tem essa questão da consciência mesmo, de que, ok, você pode curtir lá o High School of the Dead com os peitos e bundas pululantes, as panty shots mágicas, mas sabendo que aquilo ali não tá muito condizente com o que seria o ideal. Sim, que é um entretenimento exagerado, assim, sabe? Sim. Que é um negócio, mais uma vez, a palavra mágica é bom senso, que falta uma galera, né? Exatamente. Mas enfim,
Sua personagem agora, sua vez. Ah, sua é. vez! Então, É hora do duelo. ah, nossa, meu Deus. Que horror. Mas eu separei uma aqui, ó, que é a Naomi Missora. Mas assim, tem um problema, aquele problema que a gente mencionou, de que ela é um personagem tão secundário, de que eu acho que não teve nem tempo de sexualizar em algum momento. Né, que ela se... O pessoal não deve conhecer pelo nome, mas ela é a esposa do Rei Pember, do Death Note. Né, que é a única pessoa que chegou em muito tempo ali de anime, né? Até, sei lá, até metade ou mais da metade do anime inteiro. Foi a única pessoa que chegou muito perto de descobrir quem era o Kira. E Eu sei você quem é, ela lembra? começou a investigar depois. Mas você vê que, né, ela não é a Naomi, ela é a esposa do Ray Pember. Esse é o problema, ela aparece na história por causa do outro rapaz, né? E ela quer vingança e tal, ok, beleza, ela pode querer vingança, mas assim, ela não tem um arco dela, né? Ela não consegue ser desenvolvida. Ela não vai além de ser a viúva do Ray Pember. Sim, ela é super foda, ela deixa sabe? de ser a esposa do Ray Pember pra ser a viúva do Ray Pember. Pois é. Ela poderia talvez, por exemplo, adentrar ao conjunto de investigadores que o pai do Light vai também. Podia ser legal pra caralho. Ela podia virar uma assassina ela mesma, ela podia enlouquecer, Sim. ela podia ficar chateada e tipo, foda-se, eu vou largar dessa vida. Sei lá, mano, podia acontecer uma série de coisas que, além de ela ser... Ela podia continuar sendo a viúva do Ray Pember? Claro, mas ela podia ser algo além da viúva do Ray Pember. E isso entra num conceito de personagem que é interessante, que é as mulheres em congeladores, que é o Woman in Refrigerators, que é quando o personagem feminino ele só serve pra desenvolver a personalidade do homem, do personagem homem, Porque isso vem de uma história do Lanterna Verde, que a namorada dele foi encontrada no congelador, né, no refrigerador, e aí ele foi em busca de vingança e tal. Eu não sei muito exatamente como é a história, mas o conceito surgiu aí, né, que mataram a namorada, a esposa dele, só porque ele tem um arco de história específico, sabe? E foi a mesma coisa, mataram a Naomi ali, pra que o Kira, o Raito, né, para que ele construísse uma visão ainda mais maligna sobre o personagem, sem escrúpulos e tal, que ele não media esforços para conseguir o que ele queria. Mas aí cabe... A questão de moral mesmo, né? Isso, cabe colocar... De moral, o que ele conseguiu... até que ponto... Mas aí isso aí entra em toda uma outra discussão, mas enfim, até que ponto essa justiça de mão única dele era válida, né? Exato, né? E aí, no fim das contas, ela foi um artifício de roteiro e não um personagem autônomo. Então, eu só queria mencionar pra colocar esse mini debate aqui, mas acho que eu vou pular pro próximo. Que aí acho que daí tu vai gostar mais aqui, que são duas personagens de um programa só. Que é a Sakura Kinomoto e a Tomoyo Daijouji. Não sei se é assim que fala o nome dela. Mas do Sakura Card Captors, né? Que são personagens bem bacanas, eu acredito. O que você acha? Sim. Tem a questão do protagonismo feminino. Que é um diferencial, tem a questão, né? da amizade da Tomoyo com a Sakura, que é uma coisa muito bacana também, que até era uma coisa que a gente tava falando de Fate Zero. Uhum. Que é a questão da amizade sem esse outro contexto sexual. Enfim, tem toda a questão da Tomoyo ser afim da Sakura, mas elas continuam sendo as meninas de ensino fundamental. E aí a gente volta ao mérito de qual é o público-alvo. Ah, sim. Exatamente. É um público-alvo feminino que não se beneficiaria com a exposição exagerada do corpo das meninas. Claro, aí a gente volta, tem doujinshi? Muito provavelmente tem. Eu não vou me aventurar a procurar, mas muito provavelmente tem. Mas a mídia oficial foca em toda uma questão da Sakura sendo a protagonista da história dela, sem ser por causa do corpo dela. Sem ser porque ela é um ícone sexual e nada além disso. Ela tem toda uma questão de história mesmo em volta dela, enfim. E tem a questão da Tomoyo ser super amiga dela e de... enfim, eu realmente acho bacana. Só que aí a gente volta pro contexto de qual o público específico, qual é o público-alvo. Exatamente. E a gente pode chegar à conclusão de que esse tipo de anime e mangá voltados pro público feminino tem menos hipersexualização. É uma hipótese só, tô jogando a hipótese, mas é possível que, dependendo do público-alvo,
você tenha mais ou menos hipersexualização. Não, eu acho que você tocou num ponto muito importante. O público-alvo, ele, com certeza, ele vai direcionar o conteúdo da obra para algum lugar, né? Então, como é um shoujo, né? Ele tem menos alcance no público masculino, em tese, né? E tem mais alcance no público feminino, em tese. E, obviamente, não é interessante... Isso, na verdade, eu acho que torna ainda mais nefasto um pouco que os outros, né, estilos de mangá e anime saibam dessa condição e ainda utilizem esse artifício de sexualizar ou de hipersexualizar, na verdade. Esse é o termo da noite, hipersexualizar, além de bom senso. Mas usem esse mecanismo de hipersexualizar personagens femininas, porque sabem que o público aceita isso e é atraído por isso em determinada dimensão. E ao contrário não acontece quando o público é feminino. Esse é uma decisão editorial maléfica. Cara, um professor meu de jornalismo falava que tudo é uma questão de linha editorial. Todo trabalho publicado é uma questão de linha editorial. E aí abrindo um parênteses que não tem a ver tanto com a história, cara, eu me peguei pensando, você tem que sempre ler tudo com o pé atrás. Com certeza, com certeza. É bizarro. Nós vivemos em uma distopia. Nós vivemos numa distopia. A distopia da arte, meu Deus. Cara, vamos patentear esse termo. Em Admirável Mundo Novo, as pessoas tomavam pílulas da felicidade. Olha aí, ó. Você já leu Admirável Mundo Novo? Nunca li. Acho válido. Até dá pra gente fazer uma comparação com o Psycho-Pass. Olha aí, eu vou ver. Sobre a distopia dentro do anime. Eu tenho que assistir os dois agora, meu Deus. Bem feito. Bem feito. Ninguém mandou me chamar pro rolê. Não, a presença aqui tá enriquecendo muito o podcast. Não, eu tenho que assistir muitas coisas. Eu tenho que voltar ao mundo, eu tenho que ser otaku de novo. Eu tenho que... Ver pro lado... Não, eu ia dizer pro lado fedido, mas porra... Daí a gente, né, aí ao invés de fortalecer a categoria, eu enfraqueço. Não, é o lado fedido, mas que pode ser cheiroso. Mas enfim, vai lá, continua, Maylor. Traz a sua próxima personagem. Então, outra personagem que eu curto muito, e que eu vou falar dela e vou incluir as outras personagens femininas, e que foge do esquema de, ok, só aparece uma personagem feminina, enfim, só essa questão de cota, é a Akane Tsunemori, de Psycho-Pass, comentei, e que... Oi! Salve, pessoal, só fazendo uma breve pausa aqui no podcast para avisar que a partir de agora a conexão da Maia ela fica um pouquinho ruim, então algumas coisas ali eu vou ter que dar uma ajeitada para ficar mais fácil de compreender. E a personagem que ela tá falando agora é a Akane Tsunemori, caso não tenha dado para entender, do anime Psycho-Pass. Valeu! Por uma personagem muito bacana, porque ela é dentro da cultura distópica em que os são prevenidos eles são prevenidos quando você prende alguém que tem um índice de criminalidade alto. Ou seja, fulaninho lá tem 100 e tantos de crime, opa, esse aí a gente vai ter que dar um suporte. Eles mandam para apoio psicológico. Se a pessoa se recusar a fazer esse acompanhamento, ela vai presa. Simples assim. Ok. E aí quando você tem um nível absurdamente alto, você não tem nem chance de ir pra prisão. Você é explodido pela Dominator. Que é o nome da arma. É uma arma, eles têm um sistema, uma inteligência artificial, que é a Sibila, que controla, coordena, enfim, coleta dados para esse policiamento. E aí, quando você tem um índice de criminalidade alto, ou seja, acima de 300, você é explodido na hora. Então ele é meio gore, assim, sabe? Tem uma cena no primeiro episódio do cara sendo explodido, é fantástico. Enfim, então você... primeiramente, ela é uma mulher jovem e uma mulher que ela não se destaca pelo físico dela, no sentido de que ela não é fortuna, ela não é aquela coisa, sabe, da mulher masculinizada, de certa forma. E ela se destaca porque ela era inteligentíssima na academia de polícia, e entre todas as opções que ela tinha dentro da escola, que é um negócio meio direcionado já, ela escolheu ser inspetora, que é um trabalho que exige muito psicologicamente. Então, além de ser muito inteligente, ela é muito estável psicologicamente. E ela começa a trabalhar, e aí cada inspetor tem para acompanhar os
É uma espécie de investigador, mas eles estão meio que numa condicional, porque eles foram presos por terem esse coeficiente criminal muito alto. Ah, sim. E pra não terem que ficar presos, eles topam essa vida de ajudar a caçar criminosos. Ou São seja, consultores? É isso? consultores, mas uma das expressões que eles usam dentro do anime pra falar deles, eles são chamadas de cães de caça. Porque se ele for colocado numa condição, numa situação de perigo psicológico, não vai fazer diferença, porque ele já tá preso. Ah, entendi. E o coeficiente dele já é alto. Então, o investigador não precisa se arriscar naquela situação. E aí os investigadores têm plena liberdade para atirar nesses consultores se eles não se submeterem às ordens. Então eles são basicamente cães de caça humanos mesmo. E aí aí a Akane começa a desenvolver uma relação muito mais próxima com esses consultores, que é algo que o chefe dela, ele desaprova na hora. Você não tem que... Isso aí é a escória da humanidade, sabe? E aí entra em questão todo esse conceito de humanidade, de sistema prisional, enfim, todo um esquema. Mas o que eu gosto na Akane é que ela é uma personagem muito mais complexa, que vai além da crush dela pelo Shinya Kogami, que confessemos, todos temos uma crush pelo Shinya Kogami. Que homem. Mas mesmo ele, que tem uma certa estereotipização do que é bonito pro homem, ele vai além disso. Então é uma coisa que eu acho muito bacana em Psycho Pass. E aí a gente tem mais duas personagens de destaque em Psycho Pass, que são a Shion Karanomori, que é a assistente não, ela é quem coordena a parte de TI, e a Yayoi Kunizuka, que é uma das consultoras. A Yayoi, ela é muito mais séria, ela é muito mais na dela, e a Shion basicamente dá em cima de todo mundo. A Shion, ela é a loira gostosa. É a loira gostosa, ela tem uma voz, assim, maravilhosa. Ela usa roupa decotada, ela passa cantada na Akane, ela passa cantada no Shinya, ela passa cantada no Gino era feio pra ela, ela passa cantada na Yayoi. Inclusive tem uma cena fantástica em que a Yayoi tá comendo um ramen apimentado e eles estão vendo, acho que, fotos de corpos, enfim. E aí a Akane fala: nossa, Kunizuka-san, você, né, tem estômago forte. Aí a Shion dá uma risadinha e fala: é que a Yayoi gosta de coisas muito mais apimentadas. A Yayoi só, tipo, comendo lamen, sabe? Não vou ficar na minha. Então, e aí mais pra frente, se vocês me permitem um spoiler... Oh, meu Deus. É afirmado por meio de imagens que as duas têm um relacionamento estável. Ou seja, o fato de elas terem um relacionamento estável não influencia no papel delas na história. Ou seja, não se resume ao fato de, ok, a Yayoi e a Shion se comem e acaba aí. Porque a Shion é uma profissional fantástica, ela entende horrores do que ela faz, ela sabe o que ela tá fazendo, e a Yayoi sabe totalmente o que ela tá fazendo, a Akane sabe o que ela tá fazendo, e além de serem personagens femininas, elas têm as suas peculiaridades que não as resume, ok, essas são as personagens femininas. A Yayoi é a Yayoi por causa de X razões, a Akane é a Akane por causa de X razões. Ou seja, você não tem só, sei lá, fulano, Beltrano e as mulheres. Você tem cada personagem de uma forma. E agora é a tua vez. Massa. Vou fazer só uma breve pausa e a gente continua no próximo bloco. Então, o último bloco aqui agora dessa nossa seleção vasta de personagens femininos tá acabando, gente. Mas o papo vai ficar bem extenso esse aqui, então vocês vão ter bastante material para se divertirem. Certo? Então começa agora, então, Mai-chan, né, falando então, né, vamos começar essa reta final aí de personagens com uma personagem sua, vai lá. Então, na verdade, eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou juntar pelo menos umas 3 personagens. Boa. Porque eu gostaria de reiterar uma coisa que eu ia falar no começo aqui, que essa lista, ela é bem pessoal mesmo. São coisas que a gente realmente curte, que a gente percebeu que seria bacana compartilhar. Exato, exatamente. Então, esses de agora, eu vou ser
muito parcial, porque é aquele esquema de referência literária e tal, e ainda que tenha o problema de ter poucas personagens femininas com espaço, as personagens femininas que aparecem, elas têm influência e elas têm um papel realmente no enredo, mesmo que esse papel, mesmo que essa importância não se reflita, por exemplo, no merchandising, nos goods do anime, você sabe, contra dos caras, né? Mas aí tem a questão de público-alvo, tal, que aí tem os caras bonitos, não sei o que, mas a gente entra em outro mérito. Como eu comentei antes, Bungo Stray Dogs é baseado em... tem como personagens escritores, e aí esses escritores, enfim, como vocês são os japoneses, e eles se dividem em facções, e eles disputam o controle de Yokohama. E cada um deles tem uma habilidade especial, um superpoder, entre aspas, cujo nome e, enfim, cujo o poder mesmo é baseado numa obra principal. Por exemplo, a gente tem os poderes que são mais... tem uma relação mais direta e outro que é mais de reflexão, né? A gente tem o Natsume Souseki. Por exemplo, tem um livro de um cara chamado Atsushi Nakajima, que é o Gekkaju, que é a besta sob o luar. E o personagem do Atsushi, que é o protagonista de Bungo Stray Dogs, ele literalmente se transforma num tigre sob o luar. Então é uma coisa bem óbvia mesmo. E aí, dentro de Bungo, o que eu achei interessante é que a gente não tem uma representação feminina dentro da literatura, né? É difícil você pegar, sei lá, uma lista de bibliografia de literatura canônica, tipo, não literatura específica de determinadas áreas, mas de literatura mesmo, né? De literatura canônica, e você encontrar mulheres, de contar nos dedos. Então eu achei interessante que realmente tem escritoras, tem autoras, mulheres que aparecem ali. Enfim, a primeira que eu vou citar é a Kiko Yosano. Ela faz parte da agência de detetives dentro do anime, e o poder dela, traduzido para o português, fica não morrerás. A habilidade dela é basicamente a de curar qualquer tipo de ferimento, /doença, /qualquer coisa. Mas o poder dela só é ativado se a vítima, se o paciente, quer dizer, estiver literalmente à beira da morte. Ou seja, quando tem algum integrante da agência que, sei lá, o cara quebrou o braço, ela parte pra porrada, deixa o cara à beira da morte e ele volta brilhando, com a pele de neném. Então ninguém quer se machucar. A primeira coisa que um dos personagens diz pro Atsushi quando ele entra na agência é: tenta não se machucar. Qual é o esquema da Kiko? Ela usa a roupa dela, ela tem, enfim, um corpo típico feminino, mas ela usa uma saia comprida, ela não é mostrada em situações, tipo, em poses... Eu esqueci a palavra, Gui, me ajuda. Tipo, suggestions. Tipo aquelas Hawkeye poses. Isso, isso, da iniciativa Hawkeye. Isso. Ela já teve momentos em que ela apareceu com a roupa cortada depois de ser quase explodida. Enfim, ela tem essa questão de ser quase uma dominatrix, porque ela gosta, ela tem essa questão do sadismo e tal, mas, de novo, ela não se resume a isso. Ela é uma integrante importante da agência por uma série de motivos. Uhum. Outra personagem feminina interessante é Ichio Higuchi, que eu não conhecia, e ela faz parte da máfia, ela não tem o superpoder, mas ela tem toda uma questão de pertencimento. E ela também usa terninho, enfim, ela não tem essa coisa, ela não é tão óbvio essa questão da sexualização, né? E aí a gente tem um caso que eu achei muito interessante, em que autores homens foram transformados em personagens femininos, que foi a Koyo Ozaki e Kyoka Izumi. Ambas as personagens vestem roupas formais japonesas tradicionais, elas usam kimono e tal. Os poderes das duas envolvem a questão da katana, enfim. E eu pessoalmente gosto muito da Koyo, porque
com uma representação fantástica. Ela faz parte da máfia, ela é extremamente violenta, mas ela se porta com uma classe fenomenal. E a Kyoka tem também a questão do pertencimento. E ainda que em determinados momentos a Kyoka tem essa coisa de tipo, tem uma cena que ela fala, eu vou seduzir aquele cara e vou matar ele. Mas é por uma questão de comédia e porque ela realmente era uma assassina e esse era um dos métodos de atrair a vítima dela, sabe? Sim. Enfim, e tem uma série de outros autores. Tem a Agatha Christie, tem Margaret Mitchell, tem Lucy Montgomery, enfim. E todas elas têm essas peculiaridades. Elas são tratadas como personagens reais, como personagens e não só como ferramentas para o desenvolvimento dos personagens femininos, masculinos, desculpa. Ainda que elas não tenham tanto tempo de tela e não apareçam com tanta frequência na mercadoria, no merchan, nos goods do anime, né? Sim. Mas enfim, passa a bola pro meu amigo. Ok. Não, mas tu mencionou uma coisa interessante, que inclusive eu acho que cabe dar uma atribuída aqui para as duas personagens que eu vou falar, que é que eu já reuni também, fiz a mesma coisa, reuni um anime só para falar de duas personagens, que é o Cowboy Bebop, né? Dentro do Cowboy Bebop tem inicialmente a personagem Edward Wong, que você pode estar pensando quem que é, né? Mas se você lembrar da menininha hacker, é uma menina, né? O gênero dela não é bem definido, né? Porque ela se veste com roupas neutras, né? Ela age de uma maneira meio moleca, é uma criança, né? E aí, geralmente não se atribui a um comportamento feminino. Errado, né? Então, é uma menina e, segundo fontes aí, eu não sei se as fontes são as mais legítimas, mas era pra ser um menino mesmo. E aí, o corpo editorial ali resolveu dar uma modificada para equilibrar, então, a presença de homens e mulheres ali dentro do enredo. Não sei se é verdade. É possível? Talvez. Mas a questão é, esse personagem, ele é muito específico, assim. Ele age como quer. Ele tem uma habilidade absurda, né, de hacker em relação à tecnologia. E é muito bacana porque ele foge do que é o estereótipo de feminino. Quando você pensa, é um personagem feminino. Exato. Ele foge disso, mas não deixa de ser um personagem feminino. Exatamente, cara. E ele não tem como ser hipersexualizado, porque é uma criança, né? Ele seria doentio se fosse. Isso, né? Essa afirmação, inclusive, cabe para vários personagens que a gente colocou aqui, mas não duvide, né, do editorial japonês. Mas assim, não cabe e não foi feito, né? Graças aos céus, né? Não foi feito como um personagem sexualizado ao extremo. E é muito legal que ele auxilia o tempo inteiro, assim, né? É porque o lance do Cowboy Bebop é que é um grupo de body hunters, tipo de caçadores de recompensa. E aí ele também tá auxiliando ali, ela também tá auxiliando o tempo inteiro. E outro personagem que acho que é um personagem um pouco mais complexo é a tal da Faye Valentine, né? Que a gente mencionou até aqui no intervalo que não tá gravado. Mas a gente mencionou, então. Ela é um personagem muito, muito complexo, eu acho. Eu tive dúvidas sobre se ela se encaixava aqui nas nossas descrições sobre o que é ser sexualizado, o que é ser hipersexualizado e tal. Mas eu acho que é contextualizado a sexualidade dela. Posso estar falando alguma besteira porque faz tempo que eu vi o anime. Então eu tô posso estar meio desatualizado na história. Mas o que acontece? Ela foi congelada, né? O corpo dela foi congelado. E aí ela acordou muito tempo depois. Foi congelada em criogenia, né? E ela foi acordada muito tempo depois com uma dívida enorme e tal. E ela é meio... tinha uma dívida lá e tal, não sei de onde. E ela é meio trapaceira, assim, ela é meio grifter. Como é que fala? Nem existe isso, você tá inventando palavras. Ela é meio... Fala direito, rapaz. Ela é tipo... Ela é trapaceira, assim, mas é um trapaceiro daquele tipo que aproveita a oportunidade. Ela é malandrona, isso, é uma malandrona. E aí ela dá pequenos golpes, assim, sabe, pra viver a vida. Mais ou menos igual, parecido ali com todo mundo, assim, mas aí ela tem... E ela usa um pouco, às vezes, da sedução, mas a sedução dela é justamente pra conseguir o objetivo dela, assim, não é numa intenção de tornar ela de dar uma carga sexual pra ela. A sedução tá contextualizada ali, né, como uma ferramenta de trabalho dela pra aplicar os pequenos golpes. E aí eu acho que é legal, porque ela é uma personagem bastante forte também, porque ela faz o que quer, assim, ela não tá nem aí ela tá na equipe lá inserida, mas ela não tá nem aí. A sexualidade dela é uma coisa dela.
Exato. Faz parte da construção de um personagem que não... Que, enfim, mais uma vez a gente tá falando disso, né? Que a construção do personagem dela inclui a sexualidade, inclui o fato de que ela tem um corpo bonito e que ela sabe que tem um corpo bonito e usa o corpo bonito dela. Sim, exatamente. Mas porque ela quer. Porque ela se vê na posição de que, ok, isso aqui dá pra eu dar uma cantada no cara. Então eu acho que ela se encaixa, sim, até como um exemplo bacana, que, quer dizer, eu conheço pouco também de Cowboy Bebop, mas de uma personagem que tem, assim como a Sion de Psycho-Pass, de uma personagem que tem, que é uma personagem sexy, uma personagem sensual, mas que não cai nessa área cinza do hipersexualizado que tá ali só pra estar ali. Os peitos dela não estão ali só pra estar ali, os peitos são dela. Não é aquela peito bonito. É a Five Valentine e são os peitos dela, são os peitos e a Five Valentine. São a Five Valentine e seus peitos. Exato, né? Eu acho que pra resumir bem a personagem, é só a gente ter, e qualquer outra personagem, a gente pode fazer o exercício de lembrar da personagem e pensar em uma palavra ou frase que resume o personagem. Se isso não tiver ligado diretamente a algo sexual, muito provavelmente, né, ela não foi hipersexualizada. Então, no caso da Five Valentine... Façamos esse exercício. Pois é, no caso da Five Valentine, a gente pode pensar... A primeira coisa que eu lembro dela é golpista. Ela é uma golpista. Sabe? Então, ou ela é malandra, ou ela, sei lá, sabe? Ela é ardilosa, mas nunca é super... Ardilosa é uma boa palavra. Mas ela não é, por exemplo, sei lá, eu não penso peitos, ou não penso, sei lá, super sexy. Não penso isso. Porque o personagem ele é construído em outras dinâmicas, né? O que enriquece o personagem, consequentemente, né? E enriquece também o enredo, né? Com certeza, porra, o fato dela ter esse drama pessoal de ter as dívidas, de ter acordado fora do contexto dela, do tempo dela, é uma coisa muito louca. Mas enfim. Passo então aí o bastão pra nossa querida convidada. Vai lá, Mai. Então, eu pensei também em Soul Eater. E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu pensei em Soul Eater foi a Blair, que é uma bruxa. A primeira cena da Blair é pelada numa banheira. Aí eu pensei, putz. Mas a questão da Blair é que, assim, tem uma caralhada de fanservice. Tem, realmente, Soul Eater tem muito fanservice. E a gente poderia justificar dizendo que é um shonen. Mas tem outras personagens femininas que não se baseiam no fanservice. Um exemplo é a Maka, que é a protagonista, né? À medida que o enredo foi desenvolvido, as mesmas personagens mais sexualizadas, enfim, que tinham muito mais foco na questão do corpo, elas ganharam mais sustância, sabe? Tipo, fulana lá era só a gostosa. E aí... Enfim, elas foram desenvolvidas, o que prova que não é impossível. Não é impossível. Sim, exatamente. E acho que é isso também. Soul Eater é bacana porque tem uma relação de igualdade, basicamente, entre os personagens femininas e masculinas. Isso é uma coisa interessante também. Eu tava lendo um blog e... Qual foi? Aqui. Uma das frases era que, em alguns casos, existem personagens femininas, mas elas nunca se igualam aos homens. E eu acredito que nesses casos que a gente comentou, mesmo as sexualizadas, enfim, elas têm um papel tão importante quanto o dos personagens masculinos. Ou seja, a parte do heroísmo, da trapaça, da vilania, do bom samaritanismo não é exclusiva dos personagens masculinos. O foco não tá só nas relações dos personagens masculinos. Depois a gente vai falar, inclusive, de Fate. Aí, ó. Aí vai ter uma discussão um pouco mais... Que aí nós dois, né? Daí conhece. Mas passa a bola pra você, meu querido Guilherme. Ok, o Fate vai ficar mais pro finalzinho pra gente finalizar com a chave de ouro. Mas então... Os próximos personagens que eu escolhi, na verdade, são 3 personagens também, de uma série só. Que é do Pokémon, olha aí. Mas... que Pokémon aí a gente entra na minha especialidade, né? Mas é que... Eu quero falar da Yellow, da personagem Blue e da personagem Crystal, que são os personagens do mangá, especificamente, né? E, infelizmente esses personagens não têm adaptação pra animação, deveria, porque a história é muito boa. Mas assim, Yellow, por exemplo, cai no mesmo... um pouco ali no mesmo padrão da Edward Wong,
que é a menina hacker, que ele também não se sabe o gênero da Yellow até que ela fala. Né? As pessoas acham que ela é um menino até que ela fala, peraí, você é uma menina? Ih, caramba. Então tem essa outra questão. São crianças também, claro. Aí tem a Boo, né, que ela tem um jeito meio específico dela, assim, mas ela participa ali junto com o Red e com o Green, né? Aí tem mudança de tradução, né? Porque em algumas traduções o Blue é o menino, que é o Gary, né? Que é o equivalente ao Gary no anime. E a Blue é uma menina específica. E aí a Green é a menina. Mas eu trato como Blue e não gostou, não tô nem aí. Mas aí a Blue, ela também ela é independente. Eles tem as questões aí que envolvem o arco da Yellow com a Blue, que elas se juntam uma hora, elas se ajudam. E aí tem um arco quase inteiro ali que são duas personagens femininas se interagindo constantemente e interagindo com a própria história, sabe? Que é muito bacana. E a Crystal, ela também tem um arco só dela, que ela fica... que ela não trabalha com nenhum outro personagem, ela fica só ali com conceitos não, mas com questões pessoais ali que ela precisa trabalhar e ela fica lá e tal. Mas assim, são personagens femininos que... desde Pokémon, desde os anos 90, o capitalismo atrapalhando a captura de Pokémons. Olha aí, ó. Tá errado isso aí, não tá certo isso aí, Rogério. Tá certa a indignação. Mas aí essa trindade aí, tem outros personagens femininos aqui, mas aí eu não cheguei a ler tanto assim o mangá do Pokémon, que eu gosto mais desses arcos. Aí o mangá, inclusive, é o Pokémon Adventures, que eu vou deixar na descrição aí para o pessoal conhecer, que esse mangá deve ser conhecido pelo mundo inteiro. Que eu tenho, inclusive, aqui que eu comprei da Panini Comics. Paga nós aí, Panini Comics. Que eu comprei aqui, eu tenho aqui a coleção inicial. Mas, então, esses são exemplos de como os personagens femininos, eles podem simplesmente ter histórias, né? Eles serem personagens, Exato. E aí a gente volta pro mérito de que, dependendo do público-alvo, é mais provável que você encontre X ou Y tipo de personagem, né? Exatamente. E o público-alvo é interessante, porque o anime ele faz algumas menções a alguns personagens super fodas do mangá, mas de uma maneira muito mais infantilizada, né? Porque o anime ele já tem esse direcionamento para outro lugar. Por exemplo, a Misty dentro do mangá, ela é super foda. Ela é uma líder de ginásio. Ser um líder de ginásio dentro do mangá é algo muito mais importante, né, do que é no anime, né? Você realmente tem que ser muito foda para ser um líder de ginásio. E aí a Misty é líder e ela mete o louco, cara. Faz várias paradas fodas, enfrenta a equipe Rocket. Ela é foda demais, assim. E aí já no anime ela é meio secundária e tal. Ela às vezes cumpre um papel meio maternal ali entre os dois. Então. Aí, porque justamente o público-alvo do mangá, eu não sei exatamente se o público-alvo do mangá é um público mais adulto, mas provavelmente não era o mesmo, sabe? E o do anime, um público bem mais infantil, assim, até porque o merchandising em cima do anime é uma loucura. Mas você ia completar com alguma coisa? Você falou? Não, é a questão do público-alvo mesmo, né? E que dependendo do público-alvo você encontra X tipo de personagem. Bem isso mesmo, né? Mas segue aí já, emenda teu próprio personagem. Então, dá pra gente ir pro encerramento? Vamos lá então, falar da Fate. Por quê? Senhor, você tem um minuto pra ouvir a palavra da salvação da franquia de Fate? Mentira! Não entre pra franquia de Fate. Não joguem Fate Grand Order. Gacha sou do mal. Mas, enfim, pra quem... Eu acho pouco provável que Fate é bem popular mesmo, principalmente agora que tem algumas das séries da Netflix. Mas Fate conta a história de uma série faz parte de um esquema chamado Nasuverse, em que tem vários animes, várias light novels que acontecem dentro do mesmo universo. E em Fate especificamente você tem o que eles chamam de Guerra do Santo Graal, que são grupos de magos que batalham para ter o Santo Graal, porque ele, na teoria, concede um desejo, tipo qualquer desejo. E, enfim, o primeiro que saiu foi Fate Stay Night. E uma das personagens de mais destaque é o Rei Arthur, que, plot twist, é uma mulher. Olha aí. Na verdade, ela representa a espada Excalibur, né? É como se fosse uma personificação, não?
Não, ela é realmente o Rei Arthur, só que pra tu conseguir invocar determinado servo, tu precisa de uma relíquia dele. Então, o que foi usado pra invocar a Artúria, não lembro em Stay Night, mas eu sei que no 0 foi a bainha da Excalibur. Entendi. Foi a bainha da Excalibur, que não é a Excalibur de Soul Eater, graças a Deus. É por isso que ela usa uma espada meio invisível, assim? Porque... Então, porque... É que assim, a Mai Chan aqui, ela é especialista em feitiço. Eu só vi um animezinho... Cu é especialista. Aliás, tem um personagem chamado Cu, é fenomenal. Não, eu tô longe de ser especialista. Que eu não manjo nada, eu assisti bem pouco, assim. Eu assisti só o Fate Stay Night, que é uma sériezinha de poucas temporadas, assim, que nem todo mundo gosta a princípio, né, pelo que você disse. Na realidade... é que eu tenho um suporte muito bom de amigos que realmente sabem muito. Então eu vou aproveitar para fazer propaganda de 2 amigos meus. Pode fazer. Que, além de manjarem muito skate, são artistas de modos diferentes e sensacionais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer meu coach Gabriel, que me ajudou a passar pelas fases de Camelot e me incentivou a upar o cu. Tem um personagem chamado Cu, ok? Guilherme, você sabe que tem, você sabe. É o Lancer, é o Cu. Ele tem um canal, se o Gui permitir, eu gostaria de fazer propaganda do canal dele, faz 2 lives, que é um desenho que é um cast todinho feminino, sobre meninas que fazem música. Bacana, vou colocar aqui na descrição, viu? Vou colocar o canal do seu amigo na descrição e tudo que você estiver falando aí eu vou colocar depois. Obrigada. Depois vou organizar. Muito obrigada. E a Masai, que é uma cosplayer fantástica, que entende muito de Fate. A mina que eu falei que leu o Ramayana por causa do Rama de Fate, Green Order Gui, é ela, a Masai. Masai faz cosplays fantásticos. E teve um evento em que a gente fez, passou 2 horas falando sobre Fate. Foi sensacional. Aprendi muito. Enfim, nós temos essa guerra pelo Santo Graal com os magos. Só que não são os magos que lutam. Eles invocam espíritos heróicos para lutar por eles. Cada um deles fica dentro de uma categoria de RPG. Então nós temos a Saber, a Saber mais com mais destaque mesmo, que é a Artúria, que é o Rei Arthur. E aí você tem outros personagens que caem em outras categorias, né? Saber, Rider, não, pelos cavaleiros primeiro. Saber, Archer, Lancer, Rider, Assassin, Caster e o Berserker. E, enfim, como tem uma variedade muito grande e é uma franquia muito extensa, a gente tem o nosso corpus dentro de Fate é fantástico, mas dá pra gente se resumir, inclusive, Gui, só a Artúria, porque o Gui tava falando que ele viu Fate Stay Night. Fate, na verdade, era uma novel, era um eroge, que é que eu curto pra um jogo erótico, em que o protagonista teria que, vocês entenderam, a Artúria pra conseguir passar no jogo. E aí acabou virando anime, enfim. E aí, pelo menos na versão que eu vi de Fate Stay Night, a Artúria, ela assume, quer dizer, ela é jogada numa posição de muito mais vulnerabilidade, de muito mais submissão mesmo do que na prequela, que é o Fate Zero, que o Gui não viu ainda, o Gui vai ver, né? Sim, com certeza. Enfim, um dos pontos que a gente tinha comentado antes era que em alguns momentos você tem uma personagem feminina legal, mas ela não se iguala a importância ou impacto no enredo ao homem. E dentro de Fate, de modo geral, as personagens femininas são tão importantes, /fortes, /úteis, enfim, que vocês preferirem quanto os personagens homens. Então, isso eu acho uma coisa bacana. Dentro do jogo, para celular, aliás, que é o Fate Grand Order, você tem uma série de personagens que realmente tem inclusive personagens femininas, tipo criança, que é representada com muito pouca roupa, tem as personagens com peitos gigantescos, os caras grandões, peludos, sarados, tem basicamente de tudo, porque é uma antologia de artistas, né? Sim. Mas a Artúria, eu acho interessante porque na mesma franquia e no mesmo universo, ela consegue ter representações muito distintas. Em Fate Zero,
ela é basicamente essa representação da honra de cavaleiro. Tem essa surpresa do cara que invoca ela, né? Primeiro porque, a gente vai invocar o Rei Arthur, aí pá, parece uma mina, ele fica, ué. Sim. Mas o conflito que acontece entre ela e o mestre dela é de ideologia pura, porque ela não acredita que os fins justifiquem os meios, pra não dar muito spoiler. Ela discorda de muita coisa que o mestre dela faz. Do jeito com que o mestre dela lida com toda a questão da Guerra do Graal. Uhum. Inclusive a classe Saber é considerada mais forte e ela luta de igual para igual com todas as outras classes. E ela é tratada, tem outros personagens que são invocados que são conhecidos por serem reis. Tem o Gilgamesh, Democrata de Gilgamesh, e tem o Skandar, que é o Alexandre o Grande. E tem um momento em que eles têm uma reunião de reis e em momento algum, eles a diminuem por ela ser uma mulher. Eles a diminuem porque eles não acham que ela é um rei bom o suficiente. No sentido, tipo, de governar mesmo, enfim. Pelo conceito que ela tem de ser rei. E isso, eu acredito que seja muito bacana, porque, de novo, o personagem dela vai além de ela ter uma forma feminina. Tanto que ela, em Fate Zero, ela aparece com roupas super neutras. A roupa de luta dela é um vestido, beleza, mas tem todo o esquema de armadura, tá? Uma coisa prática mesmo, não é aquela armadura, sei lá, sabe, que só apertar pro mamilo? Sei. Então, é uma armadura tão funcional quanto a da versão masculina dela. Que tem no jogo, né? Uhum. Mas isso muda completamente no Stay Night, que ela vai pra ela é colocada numa posição de submissão e ela passa, sei lá, acho que uns 3 episódios com o quadril no ar, com os pulsos amarrados, a prazer do espectador, sabe? Sim. Enfim, e isso mostra que tipo, a mesma personagem, dependendo da forma como tu trata ela, tu consegue um resultado completamente diferente. Na questão de novo, de identificação, sabe? É isso que a gente mencionou na questão dos outros personagens, né? Quando você deixa de tratar de uma maneira não humanizada o personagem, fica mais fácil, né? Você se identificar, afinal, né? Você é um ser humano. Sim. E você desenvolver o personagem mesmo. Ele vai dar trabalho? Vai, porque qualquer ser humano, mesmo ser humano que não são de verdade, eles dão trabalho. Sim. Porque o ser humano é assim. Como dizia o meu parça Ango Sakaguchi, o ser humano, ele vai dar bosta inevitavelmente. Então a gente tem que aprender a aprender com a bosta. Olha, muito bom. Uma reinterpretação minha, claro. Claro. Ele não usou esse tipo de vocabulário, né? Mas, enfim, tu dá uma liberdade pro personagem crescer dentro do enredo. E isso é fantástico, sabe? Tu dá profundeza pra tua história. A não ser, é claro, que o teu objetivo seja só mostrar peito e bunda. E não tem nada de errado disso, desde que tu tenha consciência de que, né, é peito e bunda. Sim. Não vai muito além disso. Não, bacana. Então, a gente, falou bastante coisa nesse episódio. Aqui a gente expôs algumas personagens que a gente acha que são representações positivas, bastante pessoal, como a gente já mencionou, né? Mas, se você tiver alguma contribuição, alguma coisa pra falar a respeito do episódio de hoje, é só mandar um e-mail pra gente, né? Quiser levar o papo pra gente, que é o croniacast@gmail.com. E acho que agora a gente já pode dar uma finalizada no episódio, né? Sim, por favor. Já falei demais, a minha garganta está seca. A gente falou bastante coisa. Não me deixa falar, Guilherme. Não me deixa falar. Não, a gente tá aqui pra falar mesmo, que eu tô Unleash the Beast. Só vai. Mas então, Mai, obrigado pela tua presença, viu? Então, relembrando... Eu que agradeço, super agradeço pelo convite. Não acredito que eu tô sendo paga... Não, pera, eu não tô sendo paga. Não, aqui a gente tem que trabalhar por amor. Ai, meu Deus. É tipo professor? Então, estamos quase aí, né? Mas eu que agradeço. E é muito bacana saber que tem uma galera que... tá disposta a dar espaço para outras pessoas falarem, para dar lugar de fala para outras pessoas, né? Claro que eu, como uma menina branca super padrãozinho, tenho uma série de privilégios em relação a muitas outras coisas, mas é interessante que a gente esteja aberto a ouvir o outro lado. E eu achei essa iniciativa fantástica, sabe? De chamar as minas, o que interessa às minas também. Porque outra coisa que a gente nota muito nessa coisa de jogo, enfim,
é que as minas têm que estar constantemente provando que podem gostar de X ou Y coisa. Tipo, Pois porra, então, você só tá né? vendo desenho, tá ligado? Uma coisa é tu realmente gostar de discutir sobre e tal. Agora tu ficar tendo que provar que tu enfim, que tu vale a pena, que tu tem, sabe? Pô, isso não é vestibular, mano, é desenho animado, sabe? Beleza que a gente pode tirar X, a gente pode tirar N conclusões de tudo quanto é coisa, mas deixa a galera gostar do que a galera gosta, a não ser que seja pedofilia. Aí não pode, né? Aí nós temos um problema. Sim. Mas então eu fico feliz que você tenha curtido de participar, viu, Mai? E esse é um convite aberto, na verdade, a qualquer menina que queira participar, principalmente o foco, na verdade, da campanha é o mês de março, mas o Ucrania Cast está aberto o ano inteiro e a sua existência inteira para todos os públicos que desejam contribuir para um debate interessante, né? E para a ciência, né? Ciência humana no caso, mas para a ciência de modo geral, certo? Então, É isso aí. fechou então. Até a próxima. Tchau! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Valeu, galera! Ah, cara, isso é muito otaku. Saída pela esquerda.